meus alunos, minhas alunas, como vocês estão? Espero que vocês tenham gostado do novo formato. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 2 do PET 3, mas antes a gente vai dar uma espiadinha na matéria, tá? Então vamos começar, olha. Gente, inequações é o nosso tema. Eu gosto muito de inequação. Então eu vou ler aqui uns exemplos com vocês, comentar para a gente poder seguir, tá bom? Suponha que um inseto, louva-a-Deus, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo em segundos pela expressão y é igual a menos 4x ao quadrado mais 4x, em que y é a altura atingida em metros e x é o tempo em segundos. Determine o intervalo de tempo que o inseto permanece no ar. Para resolvermos este problema, devemos resolver a inequação 4 menos 4x ao quadrado mais 4x maior do que zero, o que significa determinar os valores reais de x para os quais a função assume valores positivos. Para isso, devemos calcular as raízes da equação. E aí a gente resolve a equação usando a fórmula resolutiva. Fazemos o desenho, simbolizando o gráfico, que é a parábola que representa essa função. Ela tem concavidade voltada para baixo, porque o a dela é negativo, A gente tem aqui um a igual a menos 4, então ela é voltada para baixo. E aí o que a gente consegue descobrir aqui? Ele quer saber aqui que ele pede para a gente determine o intervalo de tempo que o inseto permanece no ar. Então ele vai permanecer no ar nesse ponto aqui, que é onde a parábola está positiva. Então de 0 até 1 é o tempo que esse inseto permanece no ar. E aí ele traz outros exemplos bem semelhantes a esse, mas a gente vai ver agora nos exercícios. Mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesses outros exemplos, tentassem fazer os exercícios e viessem no vídeo só para conferir, para saber se vocês acertaram ou não. Questão 1. Suponha que uma rã, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo em segundos, pela expressão y é igual a menos x ao quadrado mais 1,5x, em que y é a altura atingida em metros e x é o tempo em segundos. Determine o intervalo de tempo em que a rã permanece no ar. Então, para isso, a gente precisa de resolver essa inequação aqui. Só que, quando a gente quer resolver, a gente precisa igualar a zero para conseguir resolver essa inequação. Aí agora nós temos uma equação do segundo grau, uma equação incompleta do segundo grau. Então eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Vou ficar com x ao quadrado menos 1,5x igual a zero. Eu posso colocar o x em evidência aqui. X ao quadrado por x dá x, 1,5x dividido por x dá 1,5, isso é igual a zero. Então, uma solução seria x igual a zero, e a outra seria x menos 1,5 igual a zero. E aí, o nosso x seria igual a 1,5. Agora, eu vou entender a minha solução aqui. Então, eu tenho um eixo que representa o eixo x, a minha parábola tem concavidade para baixo, porque o meu A é negativo, então ela é assim. Esse ponto aqui, a gente tem o ponto 0, e aqui a gente tem o ponto de 1,5. Aqui ela tá positiva, para cá ela tá negativa. A gente quer saber o intervalo em que ele permanece no ar, então é esse intervalo aqui, do 0 até o 5. Deixa eu tirar esse menos ali da frente, que tá parecendo que o menos é do 0 e do 1,5. Aqui ela é negativa. Então, gente, qual é o tempo que ele permanece no ar, De 0 menor do que x, menor que 1,5 segundos, ok? O 0 não entra no intervalo fechado, porque no 0 ela já está no solo. Com tempo igual a 1,5, ele já está no solo de novo, a rã já está no solo, tá bom? Vamos para o próximo, então. No campeonato de vôlei, uma bola é lançada ao ar. Suponho que a sua altura h em metros t segundos após o lançamento seja igual a h igual a menos t ao quadrado mais 5t. Determine o intervalo de tempo em que a bola permanece no ar. É a mesma coisa do outro. A gente tem que fazer menos t ao quadrado mais 5t maior do que zero.
E aí a gente iguala a zero quando ela é do segundo grau, para a gente conseguir resolver. Vou multiplicar por menos 1, porque o meu A está negativo. É uma equação do segundo grau incompleta, então eu posso colocar o t em evidência. T ao quadrado por t dá t, e 5t dividido por t dá 5. Uma multiplicação só dá zero se um dos fatores for zero. Então, meu t pode ser zero, ou meu t menos 5 vai ser zero. E aí, nesse caso, meu t seria 5. Então, eu tenho aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o meu A é negativo. Nesse ponto aqui eu tenho 0, nesse ponto aqui eu tenho 5, aqui a parábola é positiva, aqui ela é negativa. A gente não quer que seja maior do que 0, então a gente quer do 0 a 5. Então a resposta nossa seria 0 menor do que t, menor do que 5 segundos. Ok? Então de 0 a 5 segundos ela está no ar. Questão 3. O lucro de uma empresa é calculado pela diferença entre a receita e o custo. Numa determinada empresa, seu lucro L é calculado pela função L igual a menos P ao quadrado mais 140P menos 2.400. Em reais, em que P representa a quantidade de peças vendidas mensalmente por essa empresa. Determine o intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo. Então, gente, olha, prejuízo quer dizer o quê? Quer dizer que ela vai vender negativamente, o lucro dela vai ser negativo. Vender negativamente não, né? Que o lucro dela vai ser negativo, então vai ter que ser menor do que 0. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros ali e vou colocar isso igual a 0. E aí, como o meu A tá negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Então, eu tenho P ao quadrado menos 140P mais 2.400 igual a 0. E aí, gente, vocês têm dois caminhos para resolver isso, né? Uma é usando a fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara, e o outro caminho é usando soma e produto, que é um caminho mais fácil, mas eu só consigo fazer, eu gosto de fazer só quando o meu A é 1, porque se meu A for diferente de 1, eu não consegui fazer com que ele vire 1, eu vou trabalhar com raiz e aí fica mais difícil. Mas assim, eu sempre olho para ver se eu consigo fazer usando soma e produto. Quando eu vou usar a soma e produto, eu pego esse valor aqui, ele é menos a soma. Então, eu vou procurar dois números cuja soma seja 140 e o produto seja 2.400, tá? A fórmula é a seguinte, é x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Soma 140 e produto 2.400, eu pensei na hora em 20 e no 2. Soma 140 e 2.400, a gente tem o 20 e o 120, né? 140, 120 mais 20 dá 140. E 120 vezes 20, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. E esse 0 vem aqui. Então, os valores que eu procuro aqui para o P seriam 20 e 120. E aí, a gente vai fazer aqui de novo, ó, a parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Aqui ela é positiva, aqui tá negativa. A gente tem aqui o 20 e a gente tem aqui o 120. A gente quer saber onde ela tem prejuízo, então a gente quer esse pedacinho aqui onde ela tá negativa. Então, ela tem prejuízo para onde? Para P menor do que 20 ou P maior do que 120. Aí, se a gente for colocar bonitinho, né? A gente coloca solução, P pertence a R, tal que P menor, P, né, gente? Tô falando P, tô colocando X. Tal que P seja menor do que 20 ou P seja maior do que 120, tá bom? Aí nos outros todos vocês podem colocar assim também, tá bom? Espero que tenham gostado. Tem mais nada mesmo não, né? Não, a próxima vai ser semana 3. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Ficou com dúvida? Coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. E ó, se não conhece o canal do Tio Marcos ainda, corra lá que ele tá fazendo a correção do PET de português.
e tá ansioso esperando vocês. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. Até breve.